Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um médico ginecologista foi preso preventivamente hoje na Grande São Paulo. Ele é suspeito de importunação sexual contra pelo menos 5 mulheres. O Conselho Regional de Medicina vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Na chegada à delegacia, o médico desceu da viatura sem esconder o rosto. O senhor abusava das pacientes? José Fernando Sandoval Plaza é ginecologista e também realizava atendimentos como clínico geral. Essa jovem de 21 anos conta que foi atendida pelo profissional no mês passado. A consulta seguia normalmente até que o médico pediu para a jovem ficar em pé de frente para ele para ser examinada. Foi quando começou a fazer comentários maliciosos e a apalpar o corpo da paciente. Ele abaixou as minhas calças e mexeu nas minhas partes íntimas. Eu não sabia o que fazer, fiquei sem reação nenhuma. Abalada, ao sair do consultório, a jovem foi orientada pela família e por amigos a procurar esta delegacia que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi a denúncia dela que levou os investigadores a outras 4 vítimas que também afirmam ter sido abusadas pelo mesmo médico. Elas foram ouvidas e esclareceram como o atendimento teria ocorrido. Foi para tratar cistos na pele que essa mulher procurou o profissional em 2016, aos 18 anos de idade. O que era para ser uma simples consulta médica virou um trauma que ela carrega até hoje. Foi horrível, porque desde 2016 que aconteceu isso, eu tenho um grito mudo. Entrei em depressão também, né? Fiz tratamento psicológico. Era nesta clínica, no centro de Guarulhos, que os abusos ocorriam. José Fernando Sandoval Plaza é dono do estabelecimento. Segundo a polícia, tudo indica que o médico definiu um padrão para escolher as vítimas. São mulheres entre 20 e 35 anos, morenas, cabelos pretos e pele morena. A polícia acredita que com a prisão preventiva, o número de denúncias contra José Fernando Sandoval Plaza deve aumentar. A defesa do médico não foi encontrada para comentar as denúncias, mas a polícia diz que ele negou que tenha cometido qualquer crime. Ele pensa que cumpra o que deve ser cumprido. Eu me sinto aliviada para que ele não vá fazer isso com mais ninguém. Veja agora outros destaques do dia. Lula sai em defesa da ministra da Saúde e diz que ela fica no cargo até quando ele quiser. Presidente da Câmara articula para a reforma tributária ser votada amanhã. Cápsulas radioativas de Césio 137 são furtadas de mineradora em Minas Gerais. Pelo segundo dia seguido, o planeta registra o dia mais quente da história. Fernando Diniz nega conflito de interesses por conciliar o trabalho na seleção com o do Fluminense. E na série especial, Viver na Bagunça rouba minutos preciosos do dia a dia. Quatro pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que roubava casas na região metropolitana de São Paulo. Na última ação, esta madrugada, o grupo sequestrou e matou um ex-policial militar. A operação já estava marcada. O helicóptero da Polícia Civil foi usado para dar apoio. O que os policiais não imaginavam era que os ladrões cometeriam mais uma série de invasões essa noite. A quadrilha já era investigada por pelo menos 7 roubos. Segundo a polícia, os criminosos agiam de maneira semelhante. Procuravam casas perto de áreas rurais. Eles entravam pela área de mata, quase sempre pelos fundos, para pegar os moradores de surpresa. Essa madrugada, em uma das invasões, um dos moradores acabou morto pela quadrilha. A vítima é Ricardo Boide, de 54 anos. O tenente aposentado da Polícia Militar estava em casa e foi sequestrado na frente da família por pelo menos 6 homens armados. Eles sabiam a casa que eles estavam, sabiam que eles estavam entrando na casa de um policial militar e eles estavam predispostos a matar esse policial militar. Ricardo Boide foi torturado e morto pela quadrilha. A polícia descobriu a participação dos investigados no crime depois de encontrar a aliança do ex-PM numa bolsa que estava com um dos presos. A principal linha de investigação da polícia é de que Ricardo foi assassinado por ter sido reconhecido como policial militar. O corpo do ex-PM foi encontrado no matagal 13 horas depois do crime. 4 pessoas foram presas e 2 homens seguem foragidos. De acordo com a polícia, a quadrilha agia desde janeiro na região. 7 suspeitos já tinham sido detidos.
Um bezerro complicou o trânsito na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, por quase uma hora. Depois de ser capturado, o animal foi levado para o centro de zoonoses da prefeitura. Um erro no alarme de uma petroquímica provocou pânico em moradores do Pontal da Barra, em Maceió. O aviso pedia que as pessoas deixassem as casas. A empresa reconheceu o erro da mensagem e diz que opera normalmente. 4 funcionários de uma operadora de telefonia foram presos em flagrante por furto de cabos da própria empresa em que trabalhavam. No carro usado por eles, havia mais de 400 metros de cabos sem identificação. O coach Pablo Marçal foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre crimes eleitorais. Marçal foi pré-candidato à presidência do ano passado. Ele negou qualquer irregularidade e disse que está à disposição da Justiça. 2 fontes de material radioativo Césio-137 foram furtadas de uma mineradora em Minas Gerais. A Regiane Moreira tem os detalhes dessa informação ao vivo. Boa noite, Regiane. Boa noite, Celso, Cris. O produto pertence à mineradora AMG, que atua na cidade de Nazareno, aqui no sul de Minas Gerais. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o material levado é sólido. Com isso, não existe risco radiológico para a população ou meio ambiente. O material está acondicionado em 2 cápsulas de aço inoxidável, resistente a impacto. As fontes eram usadas na medição da densidade de minérios. Até agora, ninguém foi preso. O Césio-137 é uma substância altamente perigosa à saúde. Em 1987, centenas de pessoas foram contaminadas em Goiânia. 4 morreram. Celso, Cris. Obrigado, Regiane. No Rio Grande do Sul, um falso psicólogo foi preso, suspeito de aliciar e abusar de adolescentes que conhecia pela internet. Ele costumava mudar de endereço para não ser encontrado pela polícia. Jean Alberto Mota Mastrascusa, de 35 anos, foi preso em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, depois de pagar uma conta num supermercado com um Pix falso. Ele era procurado pela polícia por denúncias de abuso sexual. Na casa onde estava morando, foi encontrada uma adolescente de 17 anos. O apartamento estava tomado por lixo, sem as mínimas condições de higiene. Segundo a polícia, era nesse local que ele praticava os abusos e gravava vídeos de conteúdo sexual. Os crimes que são atribuídos a ele são crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é produzir, comercializar e divulgar material sexual infanto-juvenil. Para tentar escapar, o suspeito chegou a passar um período no Uruguai com a jovem. A vítima estava desaparecida havia mais de 40 dias. Moradora de Chapecó, no oeste catarinense, ela foi encontrada a 600 quilômetros de casa. Segundo a polícia, a adolescente foi convencida a viajar com o suspeito. Ele aplicava sempre a mesma estratégia. Usava as redes sociais para se aproximar das vítimas. Se apresentava como psicólogo e oferecia apoio emocional para jovens que estivessem passando por alguma dificuldade. Após a prisão de Jean Alberto, surgiram novas denúncias em outros estados. Giovana, hoje com 20 anos, conta que foi aliciada pelo falso psicólogo quando tinha 17 e passou 11 dias ao lado dele. Era como uma relação de troca, por exemplo. Ele me contava dos problemas dele e eu sentia essa confiança de que, poxa, ele está contando para mim as coisas que ele passa, por que não contar de volta, né? A defesa do suspeito preso não foi localizada. Um mistério em São Paulo. A polícia tenta identificar o dono de uma bolada de dinheiro que foi perdida e encontrada por outra pessoa. A cena foi registrada por uma câmera de monitoramento. O que você faria se encontrasse uma grande quantia de dinheiro no meio da rua? Ia procurar o dono, né, na realidade, né? Devolver para a pessoa, vai fazer falta para alguém. Alguém suou para ter aquilo. Foi o que aconteceu com este advogado em São Paulo. Ele caminhava na rua com o filho no carrinho de bebê quando se deparou com um maço de dinheiro na calçada. Estava com receio de pegar, contar ali na frente, ver que alguém
sair perguntando para qualquer um, porque, né, acho que é a resposta natural, às vezes, pelo menos o meu receio, você pergunta, perdeu dinheiro, qualquer um dizer que perdeu e não, enfim, não ser legítimo. Foi um grande choque ali e eu comecei depois a procurar. A imagem gravada por uma câmera de monitoramento mostra quando Flávio recolhe o maço e entra em uma loja para saber se alguém havia procurado pelo dinheiro perdido. Em seguida, ele volta para a rua e continua olhando ao redor, ainda esperançoso, mas sem sucesso. Depois de muita procura, Flávio entrou em contato com a empresa de segurança de um condomínio que faz o monitoramento da rua. E as imagens analisadas deram uma pista do suposto dono do dinheiro. Este senhor de camisa azul que caminha minutos antes do Flávio passar, para bem no local onde o dinheiro foi encontrado. Ele parece procurar alguma coisa nos bolsos e na sacola. Em seguida, o idoso faz o caminho de volta. Ele não sabe, mas, ao retornar, cruza com o Flávio. Nenhum deles fazia ideia do quão perto estavam de solucionar o mistério. Pelas imagens, tudo indica que realmente é aquele senhor. Nós já até fornecemos as imagens para a polícia, para eles contactar moradores de bairro, para ver se também identifica o senhor que perdeu o dinheiro. De dinheiro é a primeira vez, estou acostumada a tratar ocorrências de perdi meu pet, furto, estelionato, mas achei dinheiro e quero saber quem é o dono, realmente é a primeira vez e é uma atitude muito louvável, né, desta pessoa. Este delegado explica o que fazer em uma situação como essa. Comunique o fato, diga que achou, vai ser tudo registrado, uma investigação vai ser realizada, os valores serão depositados junto a uma conta que vai ser aberta, uma conta judicial, e nós vamos apurar, verificar a quem pertencia aqueles valores e vamos comunicar ao Poder Judiciário para verificar e tomar todas as providências cabíveis. Para quem age com honestidade, fica o sentimento de dever cumprido. Flávio tem esperança em devolver o dinheiro que pode estar fazendo falta para o dono. Para mim era o mínimo, eu não me senti dono daquilo de maneira alguma. Com meu filho pequeno, acho que é o exemplo que a gente tem que dar, né? A Ordem dos Advogados de Portugal cancelou o acordo de reciprocidade com o Brasil. Com a medida, advogados brasileiros não poderão trabalhar em Portugal sem fazer avaliação. A decisão foi publicada no site oficial da Ordem dos Advogados de Portugal. A instituição justifica que as leis portuguesas são muito distintas das que são implementadas no Brasil. Na prática, a partir desta quarta-feira, um advogado brasileiro que queira exercer a profissão aqui em Portugal vai ter que passar por um estágio além de uma prova de validação. Requisitos que não eram necessários com a lei da reciprocidade. A nova regra não afeta quem já tem inscrição na Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil foi surpreendida pela decisão. A OAB explica que existiu uma negociação para atualizar o acordo e fala em discriminação e preconceito com brasileiros. A instituição reitera que a mentalidade colonial já foi derrotada e só encontra lugar nos livros de história. Pouco mais de 3.000 advogados estão inscritos na Ordem em Portugal, ou 10% de todos os profissionais que atuam no país. Este profissional brasileiro que mora no Porto afirma que a ideia da Ordem Portuguesa era incluir um termo dizendo que a certidão foi obtida por meio do acordo de reciprocidade. Ia criar ali uma segregação, né? Ia causar uma série de preconceitos, obviamente, né? E mais discriminação ainda na nossa prática diária aqui em Portugal, né? Como advogados. E agora eu acredito que isso vai começar a dificultar o nosso trabalho de certa forma, ainda que indiretamente, porque vai abrir, vamos dizer assim, vai abrir os olhos, né, das pessoas que antes não enxergavam isso como problema, vão passar a enxergar como problema, porque a Ordem dos Advogados diz que é um problema. O presidente Lula afirmou hoje que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fica no governo. O cargo no ministério estaria sendo cobiçado pelo chamado Centrão desde o mês passado. A afirmação foi feita durante a Conferência Nacional da Saúde em Brasília. Lula disse que soube pela imprensa que o nome de Nízia estaria cotado para deixar o governo. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal,
de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. O presidente também afirmou que o governo vai pagar o piso salarial da enfermagem retroativo desde maio. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor de R$ 4.750 aprovado pelo Congresso deve ser pago aos trabalhadores do setor público, pelos estados e municípios, com previsão de repasses federais. Além do retroativo, o governo promete pagar o 13º salário dos enfermeiros em 9 parcelas ainda este ano. No mesmo evento, Lula criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte das 300 mil mortes, das 700 mil que morreram nesse país. Porque as pessoas morreram por falta de atenção, pelo negacionismo, por falta da vacina, por falta de respirador. Ou seja, as pessoas morreram porque esse país, em algum momento, teve um governo que não era um governo, era um genocida, colocando em prática a mais perversa atitude com relação ao ser humano. Por meio de rede social, o secretário particular de Jair Bolsonaro disse que, pelo 3º dia seguido, Lula ataca o ex-presidente. Fábio Weingarten afirmou também que a democracia relativa só existe para um presidente relativo. É uma alusão à declaração de Lula, que declarou que democracia é relativa, se referindo à Venezuela. O governo federal anunciou Alessandro Antônio Stefanuto como novo presidente do INSS. O procurador federal assume o lugar de Glauco Vanburg, que estava interinamente no cargo desde fevereiro. Glauco foi exonerado nesta quarta-feira. Ele negou que tenha feito uso irregular de diárias e passagens aéreas custeadas pelo governo. O INSS divulgou hoje que a fila de espera por atendimento é de quase 1.800.000 pessoas. Ao menos 5 foguetes foram lançados da faixa de Gaza contra Israel. O ataque aconteceu depois do fim de uma operação do exército israelense contra o terrorismo na Cisjordânia. As imagens de uma câmera de segurança mostram os foguetes sendo interceptados pelo sistema israelense antimísseis. Os foguetes foram lançados de Gaza ontem à noite. Durante a madrugada, Israel respondeu com ataques aéreos. De acordo com o exército israelense, um dos alvos foi uma fábrica de armas do Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. O conflito acontece depois de uma operação de Israel que durou mais de 40 horas e resultou em 12 palestinos e um soldado israelense mortos. Na ação, as forças de Israel apreenderam explosivos, armas e munições. O diretor da Agência da ONU para Assuntos de Energia Atômica promoveu um encontro com moradores de Fukushima, no Japão. O motivo é a preocupação em relação ao projeto para devolver a água da usina nuclear para o oceano. A gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente no Japão, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, bom dia para você por aí. Olá, Cris. Olá, Celso. Uma boa noite a todos aí no Brasil. A visita do chefe da agência ligada às Nações Unidas foi para tranquilizar a população sobre a segurança da decisão. Para a agência internacional, o projeto para despejar no mar a água usada na central nuclear depois de tratada atende aos padrões internacionais. A usina de Fukushima sofreu graves danos e vazamentos depois de um terremoto seguido de tsunami há 12 anos. O plano é criticado pela comunidade local e por trabalhadores da indústria de pesca e de alimentos. Os países vizinhos, como China e Coreia do Sul, também estão preocupados com os riscos de contaminação. Cris e Celso. Obrigada, Silvia. O ar seco ganhou força no interior do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber dela se alguma frente fria terá força para mudar esse cenário. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser?
Olha, vai demorar para isso acontecer, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Algumas cidades de Goiás e do Tocantins não recebem aquela chuva para valer há mais de 70 dias. Nesta época do ano, o ar seco no interior do Brasil é forte o suficiente para espantar qualquer umidade que se aproxime. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria se forma, provoca chuva no Rio Grande do Sul e sai de fininho para o oceano. De Santa Catarina até o Ceará e do Tocantins até o Acre, o tempo firme predomina e a umidade do ar fica muito baixa. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro faz até 27. Em Campo Grande e em Boa Vista, 30. Em Salvador, 28 e até 35 graus em Palmas. No Recife e em João Pessoa, a chuva ganha força mais uma vez e o risco de transtornos aumenta. Máximas de 27 e de 26 graus. Em Brasília e em São Paulo, quinta-feira de sol e baixa umidade do ar, com 26 e 25 graus. Tempo delivery. O Luadir está de olho na previsão para Braúna, interior de São Paulo. Vamos lá. Luadir, boa noite. Olha, a frente fria que passa no fim de semana só melhora a qualidade do ar, mas não provoca chuva. Nos próximos dias, tempo firme, com máxima de 26 na quinta, 27 na sexta e até 30 no sábado. Agora é a vez da Regina de Petrolina, Pernambuco. Vamos para lá. Regina aqui na nossa tela. Regina, o tempo segue instável. Até o fim de semana, os dias serão de sol, com nuvens e chance de chuva isolada. Nesta quinta faz até 31 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocênoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, a nossa equipe volta ao local de desova de motos roubadas e encontra mais peças desmontadas. Operação contra o garimpo ilegal destrói 14 balsas e prende 30 suspeitos em Goiás. Governador de São Paulo diz que apoia a reforma tributária. O estado é o que tem mais deputados na Câmara. A difícil arte de deixar tudo para depois. Entenda como funciona a rotina dos procrastinadores no próximo bloco. O governador de São Paulo se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tarcísio de Freitas disse que apoia a reforma tributária. E o Partido Republicano decidiu fechar questão para também apoiar o projeto na Câmara. Depois da reunião no Ministério da Fazenda, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad demonstraram que existem mais convergências do que divergências sobre a reforma tributária e que o tema não é partidário, mas sim um assunto do Estado brasileiro. Ninguém está pensando no curtíssimo prazo em ganhos ou perdas. Estamos pensando que o Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada. É um jogo de ganha-ganha. Aqui todo mundo vai ganhar, porque o Brasil vai ganhar. Os governadores se mostravam resistentes a alguns pontos da reforma tributária. Eles defendem mudanças no fundo de compensação e na composição do Conselho Federativo, o órgão que será responsável pela arrecadação e distribuição de recursos com impostos seria composto apenas pelos estados, o que daria mais peso para as regiões Norte e Nordeste. Os governadores conseguiram hoje o apoio do governo para que esse conselho ganhe outro nível de gestão, composto por representantes das regiões do país. O que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. São Paulo vai ser um parceiro e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Em reunião no fim da tarde, o Republicanos, que faz parte de um dos maiores blocos partidários da Câmara, fechou questão e decidiu apoiar o novo texto da reforma tributária. Quando verificarmos o texto, em sendo isso que foi acordado, nós estaremos fechados questão para este tema. Se não for atendido, nós, obviamente, poderemos e teremos a faculdade e a liberdade de rever a nossa posição. O texto, que deverá ser votado pelos parlamentares, prevê a eliminação de 2 contribuições e 3 impostos. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS deixam de existir. No lugar entram 2 impostos sobre valor agregado. Um se chamaria Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS Federal da União. O outro, Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS,
ficaria sob responsabilidade de estados e municípios. O relator da proposta na Câmara dos Deputados acredita que será possível chegar em um consenso. Existem demandas que dá para a gente convergir com os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na governança, mas numa arrecadação centralizada, que é o que nós preconizamos, e nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir o calendário. E o Tiago Nolasco continua acompanhando os trabalhos lá na Câmara e traz agora as últimas informações. Tiago, depois de 72 horas de intensas articulações, começaram ainda no domingo. Em que pé você diria que está agora a reforma tributária? Boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Negociações intensas, mas a discussão, que a previsão era de começar ainda hoje, está difícil, viu, Cris? A previsão de Arthur Lira também é votar a proposta em primeiro turno amanhã. Já os outros temas econômicos, como a votação do novo marco fiscal e a volta do voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, continuam com data indefinida. Mas a expectativa é de que tudo seja votado até o final de semana. O governo liberou mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. É o maior valor autorizado em um único dia desde o início do governo. Os recursos devem ser investidos principalmente na área da saúde e fazem parte das emendas individuais dos parlamentares, que têm condicionado a aprovação das propostas à liberação dos recursos. Cris e Celso, é com vocês em São Paulo. Plenário vazio aí, né, Tiago? Obrigada. O Serviço Secreto dos Estados Unidos investiga como uma pequena quantidade de cocaína foi parar dentro da Casa Branca. A droga foi encontrada no domingo durante uma inspeção de rotina. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o local onde a cocaína foi descoberta é uma área movimentada por onde passam muitos visitantes. A droga estava num guarda-volumes usado por visitantes. O caso levou ao fechamento temporário de parte da residência oficial no domingo. O presidente Joe Biden e a família dele não estavam na Casa Branca quando a droga foi encontrada. Depois de 7 anos, a Organização Meteorológica Mundial declarou o retorno do El Niño. O governo americano prevê que o fenômeno pode atingir a maior intensidade dos últimos 70 anos. E nesta terça-feira, a temperatura do planeta foi a maior da história pela segunda vez na mesma semana. O El Niño provoca o aumento das temperaturas da superfície da água no leste e no centro do Oceano Pacífico, além da média. O fenômeno deve gerar condições climáticas extremas, como ciclones tropicais, fortes chuvas e secas severas, com ondas de calor e incêndios florestais. A previsão é de que desta vez o El Niño provoque os fenômenos climáticos mais intensos dos últimos 70 anos. Os dados são da Administração Oceânica e Atmosférica aqui dos Estados Unidos, que acompanha de perto as mudanças climáticas no mundo. E o primeiro impacto já foi percebido esta semana, com a média de temperatura global mais alta já registrada em toda a história do planeta. O dia mais quente na Terra foi registrado na última terça-feira, com média de mais de 17 graus. E o recorde anterior foi um dia antes. E a expectativa é de que as temperaturas subam ainda mais. A ONU pediu aos líderes mundiais que se antecipem para amenizar as consequências para a saúde, o meio ambiente e a economia. A agropecuária é um dos setores afetados diretamente pelo clima. A seca ou o excesso de chuvas pode provocar a escassez de alimentos, o que prejudica o consumidor com o aumento de preços de produtos e serviços. A polícia recuperou quase 20 mil veículos roubados no estado de São Paulo no primeiro semestre. Mas nem todos os donos têm a sorte de receber de volta. Muitas dessas motocicletas, não é, Celso, são desmontadas para serem enviadas ao mercado clandestino. E o que sobra é jogado em terrenos abandonados. Quando a gente se aproxima da mata, logo enxerga as carcaças espalhadas em meio à vegetação. São partes de veículos roubados. O que não serviu para os criminosos foi jogado nesta espécie de cemitério de motos.
Eu nunca vi ninguém jogando, mas elas aparecem aí do nada. E isso é complicado, preocupa um pouco mesmo. No fim de semana, o Jornal da Record denunciou que esse mesmo local, na zona norte de São Paulo, já era usado pelas quadrilhas para o descarte das motos. O problema permanece. Essa prata ela não estava aqui no sábado, quando a gente gravou. E a gente tem mais 3 motos do lado ali com chassis completo que também não estavam. O cemitério clandestino, que foi flagrado 2 vezes pela nossa equipe, fica na mesma rua de um outro ponto que já foi denunciado pelo jornalismo da Record TV. O espaço também funcionava para a desova de carcaças de veículos e fica bem atrás deste muro. Uma reportagem gravada há 9 meses mostrou que no terreno existiam restos de 44 motocicletas. Apesar do muro e do portão fechado, a gente consegue enxergar aqui da calçada mesmo, através desta fresta, que outros restos de motos foram jogados no terreno. Neste outro ponto, mais um flagrante: 7 motos. A suspeita dos moradores é que os criminosos pulem o muro ou arremessem as carcaças. A polícia militar foi acionada e vistoriou a área. Para este especialista, é preciso mais ação no combate à venda ilegal de peças. Isso aí só pode controlar através da investigação, chegar em quem está desovando lá, chegar no receptador. Chega nos receptadores, você diminui o roubo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que foi instaurado um inquérito para investigar a denúncia e que já realizou 5 operações no local usado para o desmanche de motos. Criminosos usam sites de vendas e as redes sociais para negociar cartões bancários roubados ou clonados. O valor da venda depende do limite de crédito do cartão. Essa empresária levou um susto ao receber o alerta da operadora de cartão de crédito. R$19 mil de uma compra que ela não tinha feito. Chegou uma mensagem no meu celular perguntando se eu reconhecia uma compra. Imediatamente eu falei, não reconheço. Ela acredita que os dados do cartão foram usados indevidamente. E os criminosos agora também negociam os cartões de crédito roubados ou clonados em sites de vendas e através de anúncios pelas redes sociais. Nas ofertas, os criminosos garantem que o cartão chega na casa do cliente já com a senha e desbloqueado. Ainda há a opção de comprar apenas os dados que podem ser utilizados em compras pela internet. Tentamos falar por telefone com quem negocia cartões clonados, mas ninguém atendeu. A resposta veio apenas por um aplicativo de mensagem. Ele oferece cartões de crédito para compras na internet com limites de R$13 mil ou de R$10 mil. E repassa os dados por R$1.000 ou 750, respectivamente. A quantia deve ser transferida por Pix. Já o valor da compra vai para a fatura do verdadeiro dono do cartão. Esse advogado faz um alerta. Quem procura por esse tipo de oferta também comete crime de estelionato e receptação. Ele recomenda alguns cuidados para evitar prejuízos. O usuário precisa ter sempre a cautela de não passar informações relacionadas ao cartão, não atender ligações por parte dos bancos, que não é o procedimento adequado, e passar as informações relativas ao seu cartão, como nome constante no cartão, data de validade, código de segurança. A empresária cancelou o cartão porque acredita que os dados já foram clonados pelos criminosos. E agora eu estou esperando chegar o meu novo cartão e esse cartão aqui vai ser devidamente destruído. A Polícia Ambiental divulgou o balanço das operações de combate ao garimpo ilegal em Goiás. Desde o início do ano, 14 balsas foram destruídas e 30 suspeitos foram presos. Policiais do Batalhão Ambiental flagraram uma balsa fazendo extração ilegal de ouro no rio Corumbá, na cidade de Orizona, a 130 quilômetros de Goiânia. 2 garimpeiros foram detidos e o equipamento destruído. Só no primeiro semestre deste ano, outras 13 balsas foram destruídas no estado em operações de combate ao garimpo ilegal. Com os detidos hoje, já chega a 30 o número de presos. Numa mina irregular, os policiais encontraram um túnel que era explorado sem nenhum equipamento de segurança. Um caminhão e uma retroescavadeira foram apreendidos. Os policiais também apreenderam mercúrio, metal usado na separação do ouro,
e que provoca contaminação do meio ambiente. O uso do mercúrio contamina as águas, contamina a fauna aquática, entra na cadeia alimentar da população. Então você consome peixes contaminados por mercúrio, que é um metal pesado, que é um metal que causa prejuízos sérios e graves à saúde humana. Segundo a polícia, além das infrações ambientais, os garimpeiros devem responder por crime contra o patrimônio da União, que prevê até 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. O garimpo só pode ser feito com a autorização da Agência Nacional de Mineração. A gente recebe a denúncia de um garimpo, vai até o local, chega no local, nos é apresentada uma licença expedida pela Agência Nacional de Mineração, uma licença para pesquisa. Então, vale ressaltar que a licença para pesquisa, ela não habilita ninguém a retirar minério do solo. Um hospital estadual de Pernambuco suspendeu os atendimentos depois de um paciente ser diagnosticado com um superfungo. Em todo o estado já foram confirmados 10 casos. Em um deles, um idoso de 63 anos morreu. Até o próximo dia 10, o Hospital Getúlio Vargas, no Recife, não vai receber pacientes no setor de emergência. A unidade é especializada em ortopedia e sistema vascular. A decisão foi da Secretaria de Saúde de Pernambuco. A medida foi tomada depois de um homem de 52 anos ser diagnosticado com um superfungo Candida auris. Ele foi atendido no local. Para que a gente consiga realizar um bom procedimento de limpeza e desinfecção no ambiente hospitalar e, ao mesmo tempo, monitorar as pessoas que estavam na área da emergência, que foi a área por onde esse paciente esteve internado. O paciente foi transferido para o Hospital Miguel Arraes, no Grande Recife, onde permanece internado num leito isolado. Segundo a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a medida pretende evitar novos casos de superfungo. O Candida auris é considerado um superfungo por ser resistente a medicamentos. Em casos graves, pode causar danos ao coração e ao cérebro, levar a uma infecção generalizada e matar. Um senhor de 63 anos não resistiu, mas a morte teria sido provocada por uma infecção prévia. De acordo com a Secretaria de Saúde, além do idoso, outros 9 pacientes já foram diagnosticados com superfungo no estado. Todos estão assintomáticos, ou seja, há a presença do superfungo, mas não há prejuízo à saúde. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou hoje que Monique Medeiros volte à prisão. Ela é ré por homicídio triplamente qualificado contra o próprio filho, Henri Borel Medeiros, de 4 anos. O ministro atendeu a um recurso do pai do menino contra a decisão da Justiça, que havia revogado a prisão preventiva em agosto do ano passado. Fotos inéditas dos Beatles que foram tiradas por Paul McCartney estão em exibição numa galeria em Londres, na Inglaterra. São mais de 250 imagens que mostram os outros 3 integrantes da banda, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, pelo olhar de Paul McCartney. Os registros mostram viagens e momentos de descontração e foram feitos na década de 1960. A exposição fica em cartaz até outubro. Veja a seguir, o diretor de teatro José Celso Martinez Correia segue em estado grave depois de incêndio atingir o apartamento dele. Fernando Diniz assume a seleção brasileira por 1 ano e CBF evita falar sobre Carlo Ancelotti. Estudo, trabalho, rotina. Como a arte de deixar para depois, a procrastinação pode trazer prejuízos e deixar a vida muito mais difícil. Na nossa série especial. Futebol, a CBF apresentou hoje o técnico que vai comandar a seleção brasileira por 8 jogos. Fernando Diniz negou que exista conflito de interesse por comandar a seleção e o Fluminense. Depois de 6 meses, a seleção brasileira tem um técnico, Fernando Diniz. Uma mistura de alegria e honra poder estar aqui, ser escolhido, ter sido convocado para essa missão de treinar a seleção brasileira. Diniz é o atual técnico do Fluminense e, após uma negociação entre o clube e a Confederação Brasileira de Futebol, vai acumular os cargos. Eu vou me dedicar 100% onde eu estiver. Críticos afirmam que ocupar o comando de um time e da seleção ao mesmo tempo pode gerar queixas de conflito de interesses. Por exemplo, o técnico pode ser questionado
por priorizar na convocação jogadores do Fluminense. A ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Fernando Diniz começou a jogar no Juventus de São Paulo em 1993. Em 15 anos, como atleta, passou por 7 clubes. Em 2009, iniciou a carreira de treinador e comandou 13 times. Só conquistou um título, esse ano, quando levantou a taça de campeão carioca pelo Fluminense. O contrato assinado é de 1 ano. Nesse período, a seleção brasileira vai entrar em campo 8 vezes, sendo 2 amistosos e 6 partidas válidas pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Com data definida para sair, tanto o Fernando Diniz quanto o presidente da CBF evitaram falar sobre o futuro da seleção e principalmente sobre o italiano Carlo Ancelotti. Eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira nesse período de 12 meses é Fernando Diniz. O Jornal da Record apurou que o italiano Carlo Ancelotti espera o fim do contrato com o Real Madrid, que se encerra no meio do ano que vem, para assumir o cargo. A primeira convocação de Diniz será no mês que vem. Subiu para 15 o número de mortes causadas por tempestades no sudoeste da China. Os temporais provocaram enchentes e deslizamentos de terra. O governo liberou o equivalente a mais de 200 milhões de reais para reparar os danos. O rei Charles III foi recebido por manifestantes na Escócia. Dezenas de pessoas carregavam placas com frases de protesto. Charles III participou de uma cerimônia que marca a coroação e foi presenteado com joias da coroa medieval escocesa. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos cobrou processos eleitorais transparentes, inclusivos e participativos na Venezuela. A declaração foi dada depois que o Corregedor-Geral da República, indicado pelo ditador Nicolás Maduro, proibiu uma pré-candidata de oposição de ocupar cargos públicos por 15 anos. A medida impede Maria Corina Machado de concorrer nas eleições presidenciais do ano que vem. O diretor de teatro José Celso Martinez Correia, de 86 anos, permanece internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. O quadro de saúde é considerado grave, mas estável. Um incêndio atingiu o apartamento do dramaturgo ontem de manhã. Zé Celso, como é conhecido, teve mais da metade do corpo queimado. Outras 3 pessoas sofreram queimaduras de menor gravidade e seguem internadas. Por telefone, o ator Marcelo Drummond conversou com a equipe do Jornal da Record. E a gente está bem, tanto eu, quanto o Vitor, quanto o Ricardo. A gente já procurou oxigênio porque aspirou muita fumaça, precisava limpar o pulmão, né? O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos, atrás apenas dos Estados Unidos. Cerca de 90% desses procedimentos são financiados pelo Sistema Único de Saúde. A logística inclui até avião e escolta da Polícia Militar. Um avião da FAB fez o percurso entre Jaú, no interior de São Paulo, e o aeroporto Campo de Marte, na capital paulista. A viagem durou menos de 50 minutos. Por via terrestre, a equipe do Instituto do Coração demoraria mais de 3 horas para chegar à cidade. Todos os órgãos, depois de retirado, ele tem lá o seu tempo para ser implantado. Então, quanto mais rápido essa logística, esse tempo, o menor tempo possível, é o que vai garantir bem o sucesso do transplante. Após o desembarque, uma escolta da Polícia Militar acompanhou os profissionais do INCOR até a Santa Casa. O mais complicado aí, na verdade, é o coração mesmo, pelo menor tempo que ele tem para ser reimplantado, né? A partir do momento que ele é captado do doador, ele tem um pequeno tempo, em torno de 4 horas, para ser recolocado. Os órgãos doados seguiram para destinos diferentes. O coração foi para uma paciente com arritmia grave, que aguardava em São Paulo. O fígado seguiu para uma cidade do interior do estado. Rins e córneas foram levados para outro município, também em São Paulo. A coordenação da força-tarefa foi da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para transplante da Santa Casa de Jaú.
O doador era um jovem de 25 anos, vítima de um acidente de trânsito. A mãe, quando me disse, assim, com palavras assim muito fortes, dizendo que ele tinha um coração muito bom, foi onde eu entrei e disse para ela que esse coração podia bater em outra pessoa que estava na fila esperando há muito tempo. No Brasil, a doação de órgãos ou tecidos depende da autorização dos parentes, mesmo que o doador tenha demonstrado por escrito essa vontade. Desde o credenciamento da Santa Casa de Jaú no Sistema Nacional de Transplantes em 2007, o hospital conseguiu 908 doadores, uma média de 57 doações por ano. Anderson Botelho Costa morava em Jaú havia 3 anos. A moto que ele pilotava quando sofreu o acidente está parada na garagem. A mãe do doador revela que decidiu doar os órgãos do filho ao se lembrar de um problema de coração que o marido teve. No momento que me chamaram, para falar sobre a doação de órgãos, eu me desesperei um pouco, mas me lembrei, que o pai de Anderson tinha problema cardíaco, não teve a oportunidade de fazer uma cirurgia, de ter um coração novo. Pelo amor que eu tinha pelo meu filho, eu ainda tenho, e pelo amor pelo meu próximo, eu decidi doar os órgãos do meu filho, eu decidi que o coração dele ia bater em outro peito. O amor ao próximo de uma família que, num momento de muita dor, teve uma perda, mas entendeu que a gente consegue reciclar a vida, que a gente consegue, através de um ato de generosidade que se chama doação de órgãos, reciclar estes órgãos. Na reportagem de hoje da série especial, um ladrão do tempo disfarçado na rotina. A falta de organização. Quando a casa e o trabalho viram uma bagunça e tarefas importantes ficam para depois, os minutos e horas perdidos se transformam em dinheiro jogado fora. E tem gente, Celso, que desperdiça mais de R$1.000 por ano com o tempo gasto na própria desordem. A minha casa é tão pequena, como é que some uma coisa dentro de casa? Se você não se organiza, você vai perdendo o tempo necessário para fazer as tarefas que são mais importantes no seu dia. De tanto adiar as tarefas mais chatas, o William foi ficando com a mente cheia de pensamentos acumulados e com a memória cada vez menos eficiente. Ele nem sabe mais quantas chaves de casa já perdeu no meio da bagunça. O chaveiro ali, ele me colocava como faturamento garantido, porque era chave toda semana. Só que o portão do prédio tem a chave. O que ajuda no portão do prédio? Que eu posso chamar os vizinhos. Então eu chamo no interfone e falo: oi, tudo bem? É o William, você pode abrir o portão para mim e tal? Organização para ele só se for com o apoio da tecnologia. Não se esqueça de levar suas latas de lixo para fora. Só que aí não pode pôr o lixo no dia errado. Então, se eu não coloco na segunda, eu não posso pôr na terça. Então, ele tem que ficar aqui até quarta. E aí, se eu esqueço da quarta, ele tem que ficar até sexta. Quando vê, tem 3, 4 sacos de lixo dentro de casa. A Carolina também já teve dificuldade para organizar o tempo e a rotina. Eu sou uma ex-bagunceira convicta. Eu perdia muito tempo. Então, eu chegava atrasada no trabalho porque eu não encontrava a chave. Então, as pessoas até olhavam e achavam que eu não era organizada no trabalho porque a minha mesa era super bagunçada. Procrastinar. Uma palavra difícil que a gente tem que falar devagar, mas que na prática é fácil de virar um hábito na vida de qualquer um de nós. De maneira muito simples, procrastinar é a arte de deixar para depois. Imagine que a nossa cabeça seja uma grande tela de computador ou de smartphone. Então a gente começa a abrir algumas janelas: família, escola, trabalho, entretenimento, lista de compra, contas bancárias. Aí vai ficando tudo confuso, sobrecarregado. É aí que mora o perigo, que a gente olha e pensa: nossa, é coisa demais, não vou conseguir fazer tudo isso hoje. Então, quer saber? Não vou fazer nada mesmo. Quando eu estou procrastinando, eu não fico numa coisa assim: tô de boa, deixa o mundo cair. Eu estou preocupado com aquelas coisas,
mas falta uma ação. Procrastinar dá muito trabalho. Dá bastante trabalho e bastante gasto. E dá pra gente ter uma ideia do tamanho desse gasto. Por exemplo, se uma pessoa ganha R$20 por hora no trabalho e perde 10 minutos por dia procurando coisas no meio da bagunça, por ano ela desperdiça R$1.120 com a própria desorganização. Carolina resolveu estudar esse tipo de comportamento para entender o que leva uma pessoa à procrastinação. Geralmente ela tem coisa demais, ela é bastante ansiosa e ela tem um alto grau de exigência consigo mesma, que é o que a gente chama de perfeccionismo. Então esse olhar do eu quero fazer melhor, eu quero fazer o perfeito, faz com que eu nunca comece a fazer. Essa psicóloga especialista em carreira explica quando é o momento de procurar ajuda e como arrumar a própria rotina. Tem gente que pensa assim, eu vou ter tempo suficiente lá na frente. É uma crença, sabendo que o tempo é finito e que ela tem milhões de coisas para fazer. De onde é que ela vai tirar tempo? Então você coloca uma lista de tarefas, que pode ser para o dia, pode ser para a semana. O professor William começou a lutar contra a procrastinação. O pontapé inicial foi resolver o problema da chave na porta de casa. Eu coloquei uma fechadura eletrônica em casa. Então que eu desisti, eu falei, eu não vou mais brigar com a chave. A constatação de especialistas e de quem se perde na desorganização costuma ser a mesma. O hábito de sempre deixar as coisas para depois é um ladrão do tempo. Tá difícil de fazer? Começa. Porque uma das fantasias do procrastinador é imaginar que ele tenha que concluir tudo imediatamente. O verbo é agir, começar, fazer. A principal vantagem é o movimento. O cliente me disse isso, ela falou, parece que você me colocou para andar. Acho que os ganhos são realmente em relação à qualidade de vida. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem A Prova da Virada, ao vivo, em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.